limpou direitinho, deu uns acertinhos aqui e ali, e ele ficou novinho em folha. Será que vendo ou fico com ele? Perguntou-se indeciso. Sabia de muita gente que comprava ele sem nem regatear. Mas talvez fosse mais interessante colocar um anúncio no jornal e aguardar aqueles telefonemas o dia inteiro. Sobre um marido que a senhora anunciou. Já foi vendido, diria ela, contendo o riso. Realmente? Desculpe, mas dá para dizer por quanto? Ela imaginaria e falaria aquela soma absurda em dólares. Decidiu ficar com ele. Afinal, estava mesmo precisando de um marido e aquele parecia bem bonzinho. Não se arrependeu daquela decisão. O marido era perfeito, tão gentil, delicado, amoroso, trabalhador, paciente, fiel, irrepreensível. Acordou com uma dor de cabeça e uma dor de estômago. Nunca mais comeria tantos croquetes nas festas da quermesse do bairro. Esse conto, Questão de Sorte, está no livro Olhos de Espanto, de Regina Reckenhoff Coelho, do Espírito Santo, lá de Cachoeiro de Itapemirim. Gente, até 15 para as 2 hoje à tarde. Boa tarde, bom almoço. 3 minutos, 4. Eu queria saber o seguinte, a gente está... Bom, para ler nem se discute, né? A importância dele para gente que gosta de ler, para gente que não gosta de ler, que está aí, né, se entrosando com a leitura. Agora, dentro deste projeto, o professorado está sendo instrumentalizado para trabalhar com os alunos? Assim, dentro de uma... A sua pergunta é perfeita, é exatamente uma coisa como eu gostaria de abrir o amanhã de hoje, esclarecendo algumas coisas que sempre surgem, são dúvidas que sempre surgem quando a gente fala do ProLer e quando a gente chega numa cidade. E é muito importante o que eu vou dizer agora para evitar o mal entendimento da nossa proposta. Em primeiro lugar, o ProLer não é um projeto, ele é um programa nacional de incentivo à leitura, um programa que já vem acontecendo, não é um projeto, é um programa. E o ProLer não é um curso, o ProLer não é um curso de reciclagem, nós não estamos aqui para ensinar os professores a incentivar a leitura de seus alunos, e eu peço a atenção de vocês para isso, porque nós não viemos aqui para ensinar fórmulas, para dizer como fazer os alunos lerem. A proposta do ProLer não é de dar uma fórmula acabada, não é trazer verdades. E essa semana não é um curso, nós não estamos fazendo um curso, nós estamos começando juntos um caminho para incentivar a leitura que tem que partir primeiro de cada um de nós. Porque é só a partir do nosso prazer pela leitura que nós poderemos incentivar, e aqueles que são professores e bibliotecários, o prazer da leitura dos seus alunos e nas pessoas com quem convive. O ProLer, a sede do ProLer é no Rio de Janeiro, né? Os especialistas do ProLer são do Brasil inteiro e nós não conhecemos os alunos de Passos. Nós não conhecemos as turmas de vocês. Como é que nós poderíamos chegar aqui com uma verdade pronta? Como é que nós poderíamos chegar aqui e dizer: incentiva-se a leitura da seguinte maneira: A, B, C? Não é assim. O programa não tem a proposta de dar um manual, um guia, uma bula.
nós não estamos fazendo um curso de reciclagem, nós estamos fazendo o módulo 0, que é o primeiro passo de uma série de encontros que nós vamos fazer aqui, em direção ao incentivo da leitura, ao entendimento que a leitura é prazer, que a gente lê por prazer, que a leitura é um exercício diário de cidadania e de participação no mundo, que a gente deve ler não só livros e jornais, mas a gente deve ler a realidade onde a gente está inserido, a cidade onde a gente mora, a nossa relação com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja onde a gente frequenta, tá? Então nós não estamos aqui para fazer um curso. E eu sei que muita gente, porque a gente viaja muito, vem buscando um curso, vem buscando fórmula, vem querendo saber, e o que eu faço com os meus alunos? E o que o ProLer diz é, só você pode saber como incentivar a leitura dos seus alunos. E como você vai saber? Se você mesmo tiver o prazer da leitura. Se você mesmo criar em você o gosto da leitura. Porque nós não conhecemos o seu aluno. Ou quem é bibliotecário, nós não conhecemos as crianças, os alunos, os estudantes que frequentam a biblioteca onde você trabalha. Tá? Então a gente parte do princípio de que estamos nós aqui para nós descobrirmos em nós mesmos o prazer da leitura e não ensinar fórmulas, ensinar guias, dizer que é assim, que é assim, que é assim que se incentiva a leitura. Até porque não há fórmulas. Quando se fala em leitura como prazer, não há fórmulas. Porque existem várias maneiras de gostar de ler, cada um tem o seu autor preferido, cada um tem o seu filme preferido. Né? A gente não pode chegar aqui dizendo que o livro tal é o melhor livro, ou outro é o outro livro melhor. Como é que a gente poderia fazer isso? Nós estamos aqui no módulo 0 falando em leitura, linguagem, sociedade e cidadania. Nós não viemos trazer, e eu repito, porque é muito importante, nós não viemos trazer fórmulas. Nós não viemos dizer, façam com seus alunos o seguinte, porque nós não conhecemos os seus alunos e porque são vocês que a partir do prazer da leitura, o prazer verdadeiro de ler e gostar de ler de verdade, aí que a gente vai conseguir multiplicar o trabalho do ProLer. E é por isso que eu digo que o módulo 1, nós estamos no módulo 0, que o módulo 1 acontecerá a partir dos frutos que nascerem desse módulo 0. A partir do prazer que a gente descobrir, o prazer de ler que a gente descobrir na gente. Tá? Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu sei que essa é uma pergunta muito angustiante. Eu dou oficina também e a gente viaja muito e as pessoas procuram fórmulas, né? O professor procura o que eu faço com meus alunos. Eu sei que isso angustia, tá? Mas a única maneira, talvez a única fórmula, se é que a gente pode fazer em fórmula, é buscar em você mesmo a maneira de trabalhar com os seus alunos. Porque cada aluno é um indivíduo, e ontem nós falamos aqui sobre isso. Cada aluno tem uma maneira, como a Luzia disse, você não pode dar o mesmo livro para um aluno só, para uma turma só de vários alunos. Né? Então nós não podemos trazer fórmulas, nós não estamos fazendo um curso de reciclagem, nós estamos descobrindo em nós mesmos o prazer da leitura e a noção de que leitura é ação e é uma ação de cidadania. Queria saber se tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum comentário. Na oficina, as pessoas sempre chegam para comentar, hoje quando falaram aquilo eu pensei não sei o quê, eu pensei não sei o quê, mas na hora da auditório ninguém fala, né? Fica todo mundo quieto. Então eu tenho certeza que todo mundo aí pensando o que queria falar. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Não? Fala. Eu acho que esse prazer da leitura, vocês estão passando para nós. Eu acho que todas as pessoas que falaram aí passaram esse encantamento, essa paixão, essa coisa de dentro para fora, que é gostar de ler. Isso que ela falou é importante, é de dentro para fora que vem o gostar de ler. Ontem o rapaz que me entrevistou, acho que ele deve estar por aí, ele perguntou assim, você acha que as pessoas estão assimilando bem
o ProLer, o trabalho do ProLer, e o nosso trabalho não é dizer uma coisa para a coisa ser assimilada. O nosso trabalho é um trabalho de troca. Nós também queremos assimilar de vocês, porque é de dentro para fora. É Passos que vai descobrir como incentivar a leitura. É cada um de vocês que é professor ou que não é professor e que não trabalha em escola, mas que vai descobrir a sua resposta em relação à leitura, o seu prazer de ler. Tá? Nós viemos aqui para conversar e para trocar. Posso falar um negócio? Deve. Só para título de informação, que já que nós estamos aqui no ProLer, né, leitura, eu assisti no jornal sábado, 60 minutos, na TV Cultura, na Rede Cultura de São Paulo. Um cientista da espanhol, através de um estudo, diz lá que faz uns 6 anos que está fazendo essa pesquisa, e foi comprovado, diz que ainda praticamente é comprovado, que a leitura evita o envelhecimento precoce. Que quem tem o hábito da leitura, evita o envelhecimento. Obrigado. Que isso faz parte do cotidiano. Já foi comprovado cientificamente através do cientista espanhol. Obrigado. Ele falou de um cientista espanhol, e eu vou dizer de uma informação que a gente tem lá na Casa da Leitura, sobre também um outro país, desses países que a gente chama de país de primeiro mundo. Né? Na Alemanha, o que a gente sabe, a informação que a gente tem sobre leitura na Alemanha, é que é uma sociedade, a gente até vê no jornal, onde a gente vive, onde se vê a volta o que chama neonazismo, neofascismo, e o programa de incentivo à leitura na Alemanha percebe e passa pelo fato de que leitura não é alfabetização e que a volta do nazismo, o neonazismo lá, passa pela falta da leitura de literatura, pela falta da leitura literária, pela falta da literatura de ficção. E eu acho que é isso que ele falou, e evitar o envelhecimento precoce, né? Mais alguém? Vocês estão muito quietos. Tem alguém aqui querendo ler um poema? E antes da gente começar, eu vou... Leitura de improviso, tá? Não repare muito a interpretação. Chama Poema das Reformas. É preciso reformar a casa, abrir janelas, que o vento penetre em todos os cantos. É preciso destruir cercas, que as crianças entrem, pisem nos canteiros, construam sua alegria. É preciso reformar a rua, que todos andem por ela. As lojas, os bares, os cinemas nos mantenham assim, unidos e em paz. É preciso reformar a cidade. É preciso, antes e sempre, reformar o homem. É preciso despi-lo. É preciso mostrar que todos somos irmãos. É preciso um novo dilúvio. É preciso reescrever os livros. É preciso reencontrar a terra. É preciso que uma torrente invada todos nós e lave nossa alma. Essa poesia é de um cara chamado Cláudio Murilo e foi escrito em 1968 e está valendo até hoje. Bom, e agora eu vou chamar para vocês não um, mas 2 contadores de histórias. Laerte e Ana, por favor.
Essa história é dedicada a ele. A moça que beijou um jumento pensando que era Roberto Carlos. Quando Iraildo dizia pra rua, todo mundo admirava. Dava gosto de olhar como ela requebrava. Quem era moço ficava doido e quem era velho se babava. Quando ela baixava, dava gosto de olhar, pois o vestido era curto e não dava para tapar. Quem estivesse na rua, via o mundo revirar. A saia que ela usava era uma formosura. Mostrava toda a paisagem, dos pés até a cintura. Era toda de açúcar, com pedras de rapadura. O pai se zangava com o procedimento da filha. Honre o nome da família, vista-se com mais decência, tenha pudor e respeito. Sua mãe é uma mulher que sempre andou direito. Ah, não me dê conselhos, não. Eu ando como eu quiser, essa. O que é que tem? Eu agora vou andar sem roupa e assim serei alguém. Eu quero divertimento. Que atrevimento! Sou bonita e sou de açúcar, ouço o que eu estou lhe dizendo. E quem topar pode vir quente que eu já estou fervendo. Eu quero divertimento, eu já falei. Mas como você vai ser artista? Você não sabe nem ler. Quem disse que precisa saber? Menina sem vergonha, assim padeço em desgosto. Respeite a família, a tradição. Eu respeito a tradição dessa ilha, pois eu só gosto do Roberto, que é o que gosta toda a família. Mas gostar assim também é demais. Não sei mais do que você é capaz. Enquanto eu for brotinho, eu quero é mandar brasa. Depois que eu ficar velha, amarro o facão em casa. Pra mim o mundo se acaba e o diabo me arrasa. Sua cabeça será seu guia. Será triste o seu destino. É isso que você vai querer? O que eu quero é ser artista de TV. Iraildes era fã do rei do Iê, o cantor mais adorado do rádio da TV. Por causa do Roberto Carlos, ela era capaz de morrer. A moça era tão fanática que dentro do quarto dela tinha um quadro do Roberto dentro de uma capela, todo enfeitado de flor e com um pacote de vela. Toda noite tinha essa tola obrigação de acender uma vela como simples devoção, como se faz a Jesus Cristo a Cosme e Damião. Dava um beijo no retrato e dizia: ai, meu benzinho, eu quero morrer donzela se não tiver o seu carinho. Todo dia Iraildes ia no rio se banhar, levava a radiola e ficava a escutar os discos do Roberto até o dia findar. Se deitava numa sombra, pensando no seu Roberto, embalada pela música, tinha um sono tão bom que acordava arrepiada quando terminava o som. O disco preferido era o sucesso inteiro. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Mas tudo na vida tem um limite, o ouvinte fique sabendo. A paixão demasiada às vezes estraga a gente. E foi assim que Iraildes, que ao Roberto tanto queria, entrou solenemente numa fria. Certo dia ele estava numa árvore encostada, sonhando com o seu Roberto, completamente acordada. Viu ele chegar e dizer: eu te proponho nos amarmos, nos entregarmos. Sentindo que Roberto começou a encostar, todo o cabelo do corpo começou a arrepiar. Sentiu o corpo tremer e não pôde mais falar. Sentindo o sabor dos beijos daqueles lábios tão quentes. Ai, deu um suspiro tão longo por senti-los tão ardentes. Passou a mão nos cabelos e sentiu-os diferentes. Quando ela pegou na orelha, quase que desmaiou. Sentiu uma grande diferença e desta forma falou: querido, sua orelha parece que esticou, mas o seu beijo tem o mesmo sabor. Quando ela abriu os olhos, deu uma polpa danada, pois o beijo que ela deu não foi em Roberto nem nada. Tinha beijado um jumento para deixar de ser tarada. Iraildes, nessa hora, sentiu o corpo tremer. Olhava para o jumento com vontade de correr, mas o jegue lá parado esperava que o beijo receber. Quando ele se descuidou e deixou de olhar para ela, Iraildes deu um grito tão alto que nem sei. Aqui deu rei! Aproveitou o momento e passou sebo nas cabeças. O jegue levou um susto que esfriou a costela. Quando viu Iraildes já atravessando uma cancela, deu um murro de tristeza que foi demais. E ó, eu quero é mais. E ó, e ó, e ó, e ó.
cidade a toda velocidade, a roupa toda rasgada, mostrando toda a verdade. Foi a maior confusão na cidade de São Bento. Iraildes na carreira mais veloz que o vento, e para completar a história, atrás vinha o jumento. Quando ela chegou em casa, foi direto pro quarto, meteu a mão na capela, tacou fogo no retrato, e quem falasse no Roberto, ó, entrava pau no mato. Doida, varrida ficou nesse sofrimento, pois televisão que ligava, em vez do Roberto, ela via um jumento. E ó, Plim, plim, e ó, plim, plim, e ó. Essa história é de Dilson Pereira dos Santos, da Vila de São Gonçalo. Sei que o ouvinte não acredita nisso e não vai sair do meu embalo. Faz o seguinte, pensa no Sidney Magal e dá um beijo no cavalo. Bom, começando os trabalhos, ou será que já começamos há muito tempo? O tema de hoje é leitura e ideologia. E eu tenho a honra e o prazer de convidar para a mesa Ana Cristina Mariane Passos, assessora técnica do ProLer, coordenadora do setor de produção, que trabalha na Casa da Leitura e que vai falar para a gente. Eu convido também o Ricardo Oiticica, da Fundação Biblioteca Nacional, e do DNL, Departamento Nacional do Livro. E para mediar essa conversa sobre leitura e ideologia, eu vou convidar ainda o Alexandre Brandão, que eu pedi para ele assim, como é que eu te apresento? Ele falou, fala que eu sou assim, da terra, escritor da terra. Então, o escritor da terra. Quem começa? Já tem alguma decisão? Nós fizemos um improviso ensaiado em que a gente chegou a pensar na possibilidade de fazer um Damas primeiro, mas aí eu lembrei que ele é convidado, né? Ele é da biblioteca, então quem vai começar vai ser o próprio. Eu começo agradecendo a oportunidade de falar para esse público tão numeroso quanto simpático e muito condescendente. Eu faço uma homenagem através desse poeta já tão homenageado aqui na mesa, no Brasil e no mundo, que é o Drummond. Serviria de epígrafe geral para a nossa fala, quando ele fala que vivemos num tempo de partidos, de homens partidos. O meu partido é um coração partido. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Porque aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo de cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Agora todo mundo. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Quem sabe toda essa letra? Hein? Vamos cantar junto? O meu partido é um coração partido. Cadê? Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista
pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Porque aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste a tudo de cima do muro, de cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Os meus inimigos estão no poder. Ideologia, todo mundo. Eu quero uma pra viver. É isso aí parece ser uma resposta do Cazuza e é uma confirmação ao mesmo tempo a esse herói, né, que morreu de overdose de alguma maneira, que foi John Lennon, quando diz que o sonho, após 68, o sonho acabou. E esse outro herói, Cazuza, responde, sente essa falta e diz que precisa de uma ideologia para viver. Nós aqui em torno desse tema estamos glosando o mote e procuramos uma ideologia para viver, quando, na maior parte dos casos, a ideologia é para morrer. A ideologia é o fim das leituras. Diante da ideologia, só é possível reler ou desler, na medida em que você confirma, desde o microcosmos da família ou da pessoa, até as superestruturas sociais, você está confirmando, você está relendo a ideologia dominante. Depois de 68, toda uma geração de filósofos passou a desler a ideologia. O último deles teve um triste fim, no mesmo dia em que assassinavam Yitzhak Rabin. Uma coincidência ou não, eu procurei ver os horários, mas foi no mesmo dia em que mais um fanático desses que mataram Lennon, que mataram Luther King, um desses fanáticos matou Rabin. E em Paris jogava-se da janela o filósofo Gilles Deleuze. Que tarefa difícil essa, a de desler a ideologia. Os outros, não, nós nos lembramos, colegas de Deleuze, da nova filosofia francesa, Barthes, Roland Barthes. Vocês conhecem Roland Barthes? Roland Barthes, um semiólogo, não respeitou o semáforo e foi atropelado por uma caminhonete. Althusser, o marxista, ele enforcou a mulher. Então é perigoso você tentar desler, né? Ou se associar a quem esteja deslendo. Nikos Poulantzas, mesma coisa, suicídio. Quem mais? Digamos o avô desses todos, Nietzsche, morreu louco. Foucault, como Cazuza, AIDS. Então me parece que é uma armadilha essa, a de desler. Eu acho que nesse momento, então, a gente puxa ideologia. Eu quero uma para viver. E, no entanto, quais seriam aí as possibilidades, né, entre o fim das leituras e a simples releitura?
Nós temos a ideologia como algo altamente, um tecido altamente regenerador. Você, diante de uma contestação, ou seja, uma tentativa de desleitura, você rapidamente absorve e faz a gente pensar. Toda a contestação é, na verdade, uma imposição. Você tenta, por exemplo, a anistia, e você percebe que essa anistia foi rapidamente absorvida pelo sistema, funcionando como válvula de escape. Podemos pensar em qualquer outro exemplo. No campo da política fica mais fácil, mas no campo da leitura também. Esses próprios filósofos se converteram hoje em moeda corrente nas universidades. Barthes passou a negar tudo e, trocando de ciências, de estruturalismo para semiologia, e ele terminou nisso. O que existe, então, como antídoto para a releitura é a disseminação das leituras através do prazer do texto. Isso, de alguma forma, é como o proler, de origem governamental, que se adapta perfeitamente ele mesmo ao tema que ele propõe, ou seja, leitura e ideologia. Ele só escapa desta releitura graças, me parece, à disseminação de significados. Disseminação. Vamos produzir mais significados do que o sistema pareça capaz de absorver. Vamos, a toda hora, como diz Paulinho da Viola, rola uma história. Essas histórias que nós contamos uns para os outros, essa negação de se falar de um método, é a tentativa exemplar de não tentar repetir a mesma história. Num país como o nosso, uma ação governamental que não passe pelo populismo, ela parece fadada ao insucesso. O populismo, e foi assim em toda a história do Brasil, à exceção daquele período de ouro da Bossa Nova, e por isso foi feita uma revolução contra esse período de ouro, tem sido o de uma prática populista para atingir todos os rincões. Como me fazer ouvir, se não por uma fala que ressoe, que impeça até mesmo essa diversidade para, eventualmente, o bem da nação. Nós temos, num país tão grande, instâncias ideológicas mais fortes do que o Estado, presentes de uma maneira mais efetiva, onde o Estado não chega mesmo. Não falo só das favelas do Rio de Janeiro, isso é uma outra história. Eu estou nos limites da geografia que o Proler vem percorrer. Eu estou na Amazônia, no Nordeste, onde o Exército chega com seus diversos postos avançados. Eu estou pensando na igreja, que com suas comunidades de base também penetra esse país. Estou também pensando no grande sistema de telecomunicações que foi desenvolvido de uma maneira sofisticadíssima, exatamente para esse fim, de enviar uma mensagem mais forte até do que a mensagem política. Nesse momento, eu recorro àqueles filósofos que falavam para lembrar essa velha lição.
dos aparelhos repressivos e dos aparelhos ideológicos, de que o sistema lança mão, a ideologia lança mão para a sua mensagem. Nós, de uma maneira bastante didática, em 64, formamos, ao lado do poder militar, ao lado do golpe de Estado, foi criada uma rede de televisão. E é por isso que Golbery é o gênio da raça, porque tudo está no seu lugar. Tudo é nessa hora que nós temos que responder com a disseminação de significados, porque do contrário seria cair na teoria conspiratória da história. Tudo está previsto, nada é por acaso e o nosso destino já está traçado. Mas que eles tentam, eles que eu digo, quem está no poder e quer reproduzir, porque ideologia é isso, é a reprodução de significados que confirmam a sua origem. E foi bem claro este itinerário em que um aparelho ideológico substituiu o aparelho repressivo. E você pôde devolver ao povo o direito de voto no momento em que este voto era influenciado por um sistema de comunicação e ou pela própria igreja e também pela presença dos militares. Onde o Estado pode se situar, sobretudo no regime presidencialista, em relação a essas forças que são constitucionalmente submissas a ela, a presidência da República, e que parecem, na verdade, controlar o país. Não é à toa que, nas últimas eleições, passaram para o segundo turno representantes um pouco dessas tendências que falamos aqui. Um representante de uma rede de comunicações e um representante das comunidades de base. O populismo foi praticamente descartado. A fala do presidente em seu discurso de posse foi essa: vamos superar Getúlio Vargas. A era Vargas terminou. Se isso é possível, será através de programas como esse, em que o Estado procure entrar no país através da cultura, não através de um sistema previamente programado para fazer as cabeças, mas não, para produzir leituras. E vocês então leiam este jogo de poderes, que vocês leiam o senso comum das interpretações que nos são impostas. Eu tenho então a proposta de ler com vocês, ao avesso, de desler determinados sensos comuns, determinadas unanimidades que nos são vendidas, que nos expõem ao ridículo se nós não as aceitarmos. É aí que o poder se faz mais poderoso. É no momento em que você consegue vender o produto da pior qualidade pelo preço maior, que você consegue dominar um país através dos seus próprios cidadãos, que você consegue instituir a autocensura. É muito mais econômico. Eu lembro que na Índia o imperialismo inglês chegou à conclusão que melhor seria ter uma milícia hindu. Da mesma maneira como os ricos recrutam seus soldados nas classes pobres.
Não é como em outros países em que você tem uma elite militar que assume o seu dever de classe. Aqui é justamente o contrário. Nós temos pessoas pobres que dominam pessoas pobres. Então, numa segunda parte, eu me proponho a desler coisas como ecologia. Quem aqui é contra a ecologia? Acho que ótimo, eu tenho um público uniformizado, vou trabalhar nesse público. Ninguém é contra a ecologia? Que bom. Então eu vou agora jogar com essa massa. O mais importante não é a opinião para o bem ou para o mal. O mais importante para um jogo de poder é haver uma unanimidade, haver o silêncio. Esse silêncio é altamente manobrável. Então todo mundo pensa igualzinho. Então é só me adaptar a isso que vocês querem e vender o produto. Quem é contra os direitos da mulher? É possível ser contra os direitos da mulher? Que ótimo produto, vou vender esse produto. Quem é contra a abolição da escravatura? Então vamos fazer a abolição no Brasil, segundo nossos interesses? O que mais? Vamos embora, vamos indo. Então temas unânimes como esses são ótimos para a gente desler. Então não aceitem, desconfiem sempre. A dúvida é sábia e, sobretudo, onde existe unanimidade, tentem tirar dali essa contradição. Para instituir um diálogo, eu vou passar agora e depois sugeriria voltar com os exemplos de desmontagem de leituras. Eu tinha planejado dar um tratamento mais brando para essa questão da ideologia, e aí até a jogada do Ricardo entrar primeiro foi porque ele daria conta desse viés mais político da questão. Mas já que ele me passou a bola assim, neste momento de sua fala, eu vou começar com a questão que é mais cara a nós todos aqui essa semana. Ele está falando em desleitura, em desleitura desses silêncios em torno desses temas que criam unanimidades, e eu vou sugerir que a gente aqui agora desnaturalize a leitura. O que eu quero dizer com isso? Vamos perceber que existe, e eu vou tentar na minha fala fazer uma brincadeira com isso, a leitura da ideologia e a ideologia em torno da leitura. Vamos um pouco pensar, por exemplo, no que vem acontecendo nos últimos anos. Existe um discurso governamental de nível internacional que vem sendo construído em torno da importância da leitura. O que isso significa? No final de 1993, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, vai em cadeia nacional falar da importância da leitura para os Estados Unidos. Aí já tem duas histórias, né? A gente está pensando que a gente aqui está correndo atrás do prejuízo e descobre que o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto mundo estão todos correndo atrás de alguma coisa. E por outro lado, a gente tem, no final de agosto, o que felizmente coincidiu com uma outra atividade que o ProLer desenvolveu no Rio de Janeiro, que foi um simpósio nacional de leitura, onde se discutia a possibilidade de criar uma legislação em torno da leitura. Nosso presidente vai em cadeia de rádio fazer um discurso sobre leitura e fala explicitamente no trabalho do ProLer. Um pouco isso que o Ricardo antecipou, né, da entrada no país inteiro. A gente está literalmente do Chuí ao Oiapoque, né? De um trabalho de nível nacional, vindo de uma instituição governamental, em torno da questão da leitura.
Quer dizer, quando a gente fala em formação de leitores cidadãos, quando a gente fala em ler pelo prazer da leitura, a gente tem que ler que por trás disso tem um monte de ideias. Né? E é com essas ideias um pouco que a gente quer trabalhar aqui hoje, nessa mesa sobre leitura e ideologia. Como eu falei, eu queria fazer uma coisa mais branda, porque a palavra ideologia, principalmente para nós, ela tem um peso muito grande desde a década de 60. Né? Quer dizer, independente de todas as correntes filosóficas, estrangeiras e nacionais, ou o que for, para a gente a palavra ideologia ela é muito, muito forte. Não é à toa que Cazuza fez essa música. Então, eu trouxe uma definição que não tem nada a ver com ideologia, mas eu queria usar porque na hora que eu li me soou interessante. É de um autor argentino, Jorge Luiz Borges, que, entre outras coisas, foi diretor da Biblioteca Nacional da Argentina por 18 anos. Quer dizer, ele não só... Ela não sabia. Vocês sabiam? E ele tem uma definição, ele tem um texto curto chamado Sobre os Clássicos. E ele diz o seguinte: clássico é aquele livro que uma nação ou um grupo de nações, ou a passagem de muito tempo, decidiram ler como se em suas páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o cosmos e capaz de interpretações sem fim. Quer dizer, os clássicos a gente escolhe, e a gente escolhe por algum motivo, e eles ali têm tudo dentro deles. Né? E eu fico imaginando, ideologia não seria isso? Né? Ideologia não seria um conjunto de ideias que a gente pretende que deem conta de tudo que a gente pensa, de tudo que tem por trás das coisas que a gente faz? E eu acho que é por aí também. Né? A realidade ela é toda constituída de ideias. Né? A gente, quando se veste, se vestiu por algum motivo com essa ou aquela roupa. Quando a gente come camarão ou içá, a gente comeu por este ou aquele motivo. E são várias questões que a gente pode levantar. Mas eu também pensei em uma outra coisa. Quer dizer, apareceram para mim 3 alternativas quando me convidaram para falar sobre leitura e ideologia. Existe eu mais ou menos quero relatar essas 3 para dizer por que eu escolhi a que eu escolhi. Existe uma forma dura de trabalhar essa questão, e um pouco o Ricardo também já deu esse toque, né, que essa coisa conspiratória, né, que os discursos estão contaminados por ideologia, e o que a gente tem que descobrir é que ideologia está contaminando que discurso. E existem problemas nessa fala, porque eu assisti uma outra fala sobre leitura e ideologia num módulo em Porto Alegre, e no final a fala tinha sido muito dura, e o que bateu e voltou nas pessoas que estavam conversando conosco era: então como é que eu faço para identificar a ideologia no texto que eu estou dando para os meus alunos? E aí a questão da leitura foi embora. Existe uma outra alternativa, quer dizer, um outro grupo de pensadores que trabalha, que manipula essa ideia, essa noção de ideologia de outra maneira, que diz que existem sempre uma pluralidade de vozes. Né? Você está sempre convivendo com uma pluralidade de vozes, e que estas vozes vão estar permeadas de ideologia, e você tem que saber o jogo que compõe esse conjunto de vozes. Você convive com pessoas, essas pessoas têm suas ideologias, suas instituições com as quais nós convivemos também, e você vai aprender a transitar por todos esses universos, reconhecendo esse cunho ideológico de cada fala. Existe uma outra alternativa, que é uma alternativa mais branda ainda, para mim a mais suave dessas 3. Em que diz simplesmente que a linguagem vem sempre de algum lugar. Né? O que essa palavra lugar está fazendo nessa frase? A linguagem vem sempre de algum lugar. Ou seja, quem fala
E a gente está aqui falando de trás de uma mesa com o microfone na mão, né? A linguagem está vindo sempre de algum lugar. Esse lugar pode ser a formação que a pessoa teve, o lugar de onde ela veio, o que ela pensa, o que é a sua história de vida, as intenções que ela tem com a sua fala, que podem ser reconhecidas ou não, né? Podem ser conscientes ou não. E essa me pareceu a maneira mais suave. Quando eu estava preparando essa fala também, eu fui buscar sugestões com um monte de gente. Conversei com uma porção de pessoas do Proler, pessoas de fora do Proler. Conversei com Gisela. E sempre aparecia a alternativa de trabalhar com textos, trazer textos literários ou textos jornalísticos, ou trazer a lembrança de alguma imagem que muitas pessoas pudessem ter visto na televisão ou em revistas, e discutir com vocês o que estava por trás do texto, da imagem, da ideia. E eu falei, mas eu vou estar sempre falando do meu lugar. E quem está com o microfone na mão sou eu. Não ia dar para todo mundo que está sentado falar o que pensa sobre aquela imagem, falar o que pensa sobre aquele texto, e que enxerga e lê ou deslê nesses textos. Então eu fui escolher 2 exemplos para meio apontar os caminhos da leitura da ideologia que todo mundo mais ou menos conhecesse e que eles estivessem afastados o suficiente para a gente poder pensar com mais clareza. O primeiro deles é o seguinte: quem nunca estudou e nunca ensinou alguma coisa sobre o descobrimento da América? A América foi descoberta, daqui a pouco a gente comemorou, né, 500 anos, daqui a pouco a gente comemora os do Brasil também. Só que quando a gente lê os textos sobre o descobrimento da América, textos escritos naquela época, a gente vê uma impossibilidade. O europeu não entendia o que passava na cabeça do nativo, e o nativo não entendia o que passava na cabeça do europeu. E a gente tem textos super interessantes, porque a gente às vezes vê assim, o indígena descrevendo a caravela na linha do horizonte como um monstro, como um mito indígena. Devia ter dito em algum momento que um dia ia chegar um monstro. E a gente tem todas essas descrições dessas pessoas, e o europeu também. A gente tem aqui a nossa versão, né? A gente tem, por exemplo, a carta do Pero Vaz de Caminha, descrevendo as Índias e os índios e as nossas florestas e as nossas praias. Quer dizer, quanto tempo não foi necessário, e se é que hoje em dia a gente já consegue se entender, né? Será que a gente hoje ainda consegue? Foi falado aqui no primeiro e no segundo dia, por exemplo, sobre os Yanomamis. A gente ontem estava falando de alimentos que sempre soam estranhos, e soam estranhos porque a gente não está transitando no mesmo conjunto de ideias. Né? Vamos simplificar a palavra ideologia, vamos pensar como um conjunto de ideias que a gente tem na cabeça. Né? E essa impossibilidade de enxergar o outro é também a impossibilidade de se lançar, que também foi uma palavra que Gisela usou aqui ontem na abertura, a outras leituras, a leitura que o outro é capaz de fazer. Eu acredito que na grande maioria das oficinas vocês estejam tendo a oportunidade de ouvir os colegas. Não sei se é de repente na de leitura e literatura, vocês estão vendo que leituras os colegas estão fazendo. A possibilidade de ver coisas diferentes no mesmíssimo texto. A possibilidade de se dar conta, e foi muito dito isso aqui nos 2 primeiros dias, que outras pessoas vão ler necessariamente de outras formas, né? O Gide Maria falou disso também, Maria Helena, ontem também. E o que é mais grave é a questão que a gente tocou ontem aqui sobre leitura e linguagens. Por que a gente hierarquiza as linguagens e os sentidos do jeito que a gente o faz? Porque o gesto e o olhar
vão ser menos leituras do que o texto literário. Ou o cheiro e o sabor vão merecer menos leituras do que o Jornal Nacional. A gente percebe, por exemplo, o exercício que pode ser feito aqui agora. Tem gente assim, tem gente anotando, tem gente olhando para o teto. Isso a gente também lê. Isso a gente também pode ler. Como a gente pode ler se a pessoa está... Parece até que foi um discurso encomendado pela Mariana Vidal, né, gente? Que está fazendo a oficina sobre isso, de dança. Olha. Mas vamos lá, então. Eu trouxe um outro exemplo, saindo da história, dessa dificuldade de se ler, né? De ler o outro. Tem um outro exemplo que todo mundo conhece. Porque alguém não conhece Chapeuzinho Vermelho aqui? Eu não vou contar Chapeuzinho Vermelho. Eu acabei de receber um pedido. Eu não vou contar Chapeuzinho Vermelho. Primeiro, porque eu não sou contadora de história. Segundo, porque eu acredito que vocês já conheçam. Então, o que acontece? Chapeuzinho Vermelho vem sofrendo ao longo do tempo milhões de interpretações. A gente tem requintes de trabalhos psicanalíticos, de trabalhos filosóficos, literários, históricos. Todo mundo agora resolveu interpretar Chapeuzinho Vermelho. Sem falar nos escritores que vêm reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo essa história sempre. Só que aí eu também resolvi ir lá na história, ir lá atrás, né? Quase tão longe quanto a época do descobrimento, para pensar o seguinte: os contadores, as pessoas que contavam histórias semelhantes ao Chapeuzinho, lá no século XVII, no século XVIII, lá na Europa, lá onde fosse, eles retratavam um mundo de brutalidade, né? Tem alguns historiadores que datam a época de histórias que falam muito de comida, tipo Chapeuzinho, João e Maria, retrata como uma época de muita crise, uma época de crise demográfica, de fome, de miséria, de muita morte, então menos gente para produzir alimento, e essas histórias falam o tempo inteiro de comida, né? Imagina, no Joãozinho e Maria, uma casa feita de comida, né? É a glória. Se está morrendo de fome, isso é a glória. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é a possibilidade de reescrever e reler e modificar que surge, porque vão mudando os conjuntos de ideias, né? É bem natural a gente imaginar, por exemplo, que mais tarde, na França, no meio daqueles reis assim, requintadíssimos, daqueles palácios espetaculares, essas histórias tivessem que ser um pouquinho amaciadas, porque já não dava para a bruxa comer o estômago de não sei quem, e o outro cortar o dedo de não sei quem, o outro matar. Existem histórias terríveis, histórias dos camponeses do século XVII, coisas do tipo... Tem uma que chama Minha Mãe Me Matou e Meu Pai Me Comeu. Quer dizer, era muito brutal, né? E essas histórias foram sofrendo modificações, e essas modificações têm a ver com isso, com as ideias que estavam por trás delas. Então eu não vou me arvorar aqui de interpretar histórias, porque eu não sou da área de literatura, e eu acho que a gente não precisa, porque o que eu estou tentando conversar com vocês aqui é exatamente isso. Quer dizer, existem textos. Eu não tenho a receita do bolo de como se interpretar Chapeuzinho na versão de não sei quem. Mas a gente pode perceber, através de uma história que é comum a todos nós, que sempre tem alguma coisa que a gente pode identificar, que a gente pode ler, mas com o cuidado de nunca perder o prazer da leitura. Não ficar buscando a conspiração no texto. Onde é que está a malícia de quem inventou essa história, que queria me dizer não sei o quê, sem que eu me desse conta. Também não é chegar a esse ponto. Por isso que eu estou substituindo todas as possíveis definições de ideologia por uma bem simples, conjunto de ideias. Para a gente também não ficar viciado e sair catando ideologia em tudo quanto é lugar, porque a vida da gente está totalmente perpassada por essas ideias, por esses conjuntos de ideias nossos, dos outros, das instituições para onde a gente transita.
Só para dar um exemplo mais claro ainda disso que eu estou falando a respeito do Chapeuzinho, por exemplo, é o que acontece nos filmes, no cinema, né? Quando a gente vê descrições de época, filmes de época, que não são nada fiéis à época em que se passa a história, mas que criam na gente um cenário. A gente sempre, quando pensa em Idade Média, pensa naqueles filmes assim, meio Rei Arthur, aquelas mulheres lindas, fininhas, que desmaiavam toda hora, aqueles cavaleiros espetaculares. Como será que era essa época? Será que era assim mesmo? A gente falava sobre, no primeiro dia, sobre indústria cultural, e a gente falou especificamente das editoras, do dedo das editoras nos textos que a gente trabalha, né? E aqui eu falo, então, do dedo de uma outra vertente da indústria cultural, que é o cinema, na construção das imagens pelas quais a gente transita. Conceitos de belo, cenários de época, uma série de outras coisas. Bom, e o outro lado da história, falado de leitura da ideologia, seria falar da ideologia da leitura. Eu que estava conversando com vocês. Não é possível que 2 presidentes da República, e eles não foram os únicos, vão em cadeia nacional discutir a questão da leitura se não tivesse alguma coisa aí por detrás. E não é também, nós ontem conversávamos depois das oficinas, que uma média de 350 pessoas fossem convidadas e a gente tivesse mais de 300 participando das oficinas. Essas coisas não acontecem à toa. Poderiam ser 50, poderiam ser 100, mas o auditório tem permanecido cheio todos esses dias, as oficinas estão lotadas. O que será que tem por trás disso? Sem tentar fazer a leitura dura dos dados, existe, né? Quer dizer, surge de alguns anos para cá um conjunto discursivo, uma série de pessoas falando e escrevendo a respeito da importância da leitura. Isso é um movimento internacional, a gente tem visto, a gente tem tido oportunidade de conviver com especialistas de outros países também, inclusive lá na Casa da Leitura, no Rio de Janeiro, a gente tem recebido pessoas de outros países para conversar conosco, e isso está acontecendo a nível mundial. Mas aí eu fico pensando, o que tem por trás dessa história toda? Por que de repente é tão importante ler? Nós vivemos no que se poderia chamar de cultura letrada. Nós estamos imersos no mundo da letra, né? Inclusive as outras linguagens, elas são poluídas por isso, né? Até o nosso próprio vocabulário. Por que a gente fala ler tudo, se ler é uma palavra que tem origem nessa relação com o texto escrito? Mas olha só, o que acontece então? Eu comecei a pensar, o que é ter uma cultura letrada, estar imerso numa cultura letrada? A cultura cristã ocidental, ela é fundada em livros, né? A gente tem de um lado a Bíblia, do outro lado o Talmud, do outro lado a Torá, quer dizer, a gente tem uma série de textos que são criadores de civilizações, criadores de comportamentos e de sociedades, fundadores dessas sociedades. E aí o que acontece? A gente pode ver que houve sempre, né? A gente tem um pouco o que ontem a gente conversava à noite, eu resolvi chamar de nostalgia do paraíso perdido. Porque quando a gente fala, precisamos incentivar a leitura, porque as pessoas hoje não leem, mas elas ontem também não liam. Quer dizer, a gente tem que identificar que isso é uma necessidade nova, que é uma ideia nova, é um tempo novo. Por que eu falo que a gente não lia antes? A gente tinha, lá na Grécia, o surgimento de um alfabeto que permitia o que o Grilo ontem chamava de aprisionamento da palavra. Permitia que a gente transcrevesse ideias, conjuntos de ideias. Permitia que a gente transcrevesse ideias. E aí, não eram ideias que transitavam por todas as pessoas, né? Muita gente fala sobre isso, eu não estou contando nenhuma novidade. Quando a gente fala em democracia na Grécia, a gente fala em democracia dos gregos, atenienses, brancos, homens, quer dizer, e o resto todo, né?
Aí eu estava pensando, como eu falei de Chapeuzinho, já falei de século XVII, XVIII, no século XVIII, na Revolução Francesa, quando surgem esses ideais que estão por aí em todas as constituições dos países, em todos os discursos, em todas as falas, essa história da igualdade, da fraternidade, da liberdade. Quando surge essa ideia, a gente também fala em democracia e a gente também fala em leitura. Só que continua sendo uma leitura de muito pouca gente. E quando a gente vem, por exemplo, para o pós-guerra, década de 40, 50, também se fala novamente em leitura. E se fala novamente em democracia. Mas continuou sendo para pouca gente. A gente tem até uns exemplos comuns que a gente queria trabalhar, mas eu já vou dar uma pista de um. Por exemplo, a questão da mulher, a questão do feminino. Quem não já ouviu histórias, ou já viu filmes, né, quando a gente está falando da realidade de outros países, em que depois da guerra, aquelas mulheres que pegaram no pesado, que trabalharam, tiveram que voltar para casa para não tomar o emprego dos maridos. O que essas mulheres ficaram fazendo? Quer dizer, novamente a gente está falando em democracia e existiu todo um discurso internacional para defender a democracia contra aqueles comedores de criancinha, comunistas vermelhos, só que novamente não era democracia para todo mundo. O sistema escolar americano, por exemplo, só absorveu os negros nas salas de aulas comuns a todos na década de 60. Então aí a gente tem as minorias que não são minoritárias, né? Mas a gente tem toda essa democracia sendo conversada, a leitura se colocando como uma coisa muito importante para a constituição da democracia, mas nunca sendo nem a democracia, nem a leitura para todo mundo. Então por que será que agora se diz que é uma leitura, uma democracia para todo mundo? A gente já superou um momento em que a economia era uma questão de indústrias. A gente já superou um momento em que a economia era uma questão de bancos, de finanças, e a gente sabe que hoje o que define se você é de primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto mundo é a capacidade que você tem de manipular, não manipular no sentido daquela ideologia dura, não, de manusear, de meter a mão na massa de informações que existe no mundo. Então, hoje, é necessário ler. Não é que aí seja importante, não é que seja bonito, não é que seja agradável. Quer dizer, vem se constituindo uma fala sobre leitura que por trás dela tem uma necessidade muito concreta. Só que, na linha do que Ricardo falou, quando a gente se reúne aqui para discutir não a formação de promotores de leitura, mas a formação de leitores, porque só leitores vão dar conta desse recado, a gente está falando exatamente no que Gisela tratou agora, logo no início, na abertura. A ideia não seria da receita de bolo e da maneiras de administrar a questão, mas pensarmos juntos. E pensarmos juntos o que é? É também desvelar, porque tem uma outra ideia muito maior que não cabe aqui nesse auditório, não cabe aqui em Passos, não cabe aqui em Minas Gerais, talvez não caiba no Brasil, que é porque está todo mundo, no mundo inteiro, preocupado com a questão da leitura. E a gente está tentando em que seja uma questão de cada um. Por isso, quando a gente fala em cidadania, quando a gente fala em prazer, a gente está tentando escapar de fazer um discurso em que todo mundo ache lindo, né? Questões do tipo essa que o Ricardo falou e que viu uma tremenda unanimidade. Entendeu? E quando a gente está falando, então, de leitura da ideologia, ideologia da leitura, fazendo esse jogo de palavras, é porque a gente tem que parar para pensar a respeito das coisas que a gente faz, das coisas que a gente diz. E da mesma forma como o Chapeuzinho foi escrito e lido assim ou assado, se os índios e os europeus se entendiam ou não se entendiam, a gente também tem que ver por que será que a gente chama oficina e não curso, por que é programa e não é projeto, por que é oficineiro e não é professor, por que
A linguagem vem sempre de algum lugar. As palavras não são escolhidas à toa. As ideias não estão aí por estar. Né? E aí a gente vai fazer meio que um ping-pong com o nosso mediador, com vocês. É por aí? Por aí. Para conversar mais sobre isso, para a gente ter bastante tempo para conversar, para trocar ideias. Porque a gente está aqui para discutir isso, um conjunto de ideias. Tá bom? Reserva de anarquismo, esta reserva de individualismo, uma válvula de escape para esta máquina infernal. A pergunta toca mesmo no cerne do problema, porque é do oposto mesmo que se fazem as construções maniqueístas. O panóptico é maniqueísta, então ele se alimenta da coletividade, mas também do indivíduo, que vai justificar a sua presença ali. É a gradação disto que faz com que a contestação em determinadas horas seja até improdutiva. Eu, com meu espírito de liberdade, não estou impondo esta vigilância toda. Eu, com aquele atentado terrorista, não estou forçando uma reação de fechamento, de vigilância. Como agir, então, para ser um cisco no olho, para ser uma nota dissonante, não é? Porque este momento é muito prazeroso, o momento em que nós agimos com essa total liberdade, porque depois que o dissonante se torna regra, a discussão se inverte e nós temos muitas vezes o retorno, digamos, ao clássico, para passar ao campo estético. Na época da Bossa Nova, essa época de ouro que falamos, ser desafinado, tocar uma nota só, isso foi feito com aquele espírito de quem estava numa calçada de Ipanema vendo a garota passar. Isso foi feito sem a intenção mesmo de se converter em regra. Mas tempos depois você tem a Bossa Nova como, e alguns criticam, como imagem do Brasil, que é preciso renovar. Que Vinícius de Moraes, na sua última fase, foi muito menos criativo do que quando compunha nos anos 50 e 60 com Tom Jobim. É, então, desta troca de olhares, não, que nós podemos jogar com este grande olho. Nós podemos, então, abrir os olhos contra o panóptico. Antes de passar para o nosso mediador, eu queria só falar uma coisa ainda do que a Ana Cristina falou das palavras, é mediação da mediação. Que ela falou que as palavras têm sentidos, né? A gente não diz palestra, a gente diz fala, a gente não diz professor, a gente diz oficineiro, né? E eu aprendi desde pequena, nunca me deixaram dizer Revolução 64. Sempre me ensinaram a dizer golpe. Se por acaso eu dizia de revolução, foi quando houve a revolução. Não, meu pai dizia, não era revolução, foi um golpe. Porque as palavras têm dentro delas uma ideologia. Só para completar aqui. Sou eu agora. Bom, esse negócio de ser mediador é um negócio complicado, né? Porque se ouve de chofre aqui o que as pessoas estão dizendo e as outras pessoas esperam que você fale alguma coisa que seja razoável, né? Então é um pouco o seguinte, é o silêncio de vocês, no meu caso não pode ser silêncio, né? Então eu vou trabalhar muito mais com o que me faz, obviamente, refletir, essas coisas todas que têm sido ditas, e eu não sei se eu vou exatamente ser mediador ou incendiador, eu não tenho muito... Acho que eu sou mais incendiador, incendiário, sei lá como é que se diz.
Mas o que me... até a pergunta que veio aí sobre indivíduo, né, ideologia, o meu ponto fundamental dessas coisas aqui passa por isso, né? Passa exatamente por esse movimento entre eu criar uma ideia, obviamente uma ideia que é criada no mundo que já está pronto, e uma ideia, né, ser a verdade de um mundo, né? Obviamente que toda ideologia razoavelmente formal, nazismo e os nossos golpes latino-americanos, eles antes foram ideias, até, né, pessoas que estavam lá pensando, olha, como é que eu vou consertar o mundo, tal, tal. E eles vão com todas as suas loucuras, imaginando cada dia mais, e um dia optam pela força ou por alguma forma coercitiva, fazer com que essa verdade deles seja de todos nós. Então isso é que é o complicado, né? Você conseguir aceitar a divergência e ter as suas verdades, né? O Ricardo fala uma coisa que me interessa muito, que é essa coisa das verdades estabelecidas, né? Ecologia. Quando ele fala... E aí também eu vou trazer uma coisa um pouquinho aqui para dentro de casa, né? Para Passos, já que eu sou de Minhoca da Terra. Então, quando ele fala de ecologia, ele fala, e aí tem alguém contra a ecologia? Ninguém levanta o braço. Mas Passos não tem árvore. É uma cidade calorenta pra caramba. Agora o Hernani vai fazer um bosque aí, a prefeitura, tá certo? É a primeira vez, né? Mas não é só em Passos, não. Você vai no Rio e fala, vocês são a favor da ecologia? Somos, mas o neguinho joga lixo na rua. Tá certo? Nós todos jogamos lixo na rua, né? A gente precisa que o Paulo Maluf diga, quem andar sem cinto de segurança, eu vou multar. Né? Ninguém bota o cinto. Então eu acho que esse é o espaço entre que a gente tem que se cuidar, né? De conseguir ir contra a maré em determinados momentos, ou ir a favor da maré de forma efetiva, né? Eu sou a favor da ecologia. Planta uma árvore, pô. Para de jogar lixo na rua. Tá certo? E aí, quer dizer, eu acho que a leitura é um pouco esse caminho, né? É um pouco esse caminho, porque a leitura é um único espaço possível para você encontrar vozes completamente diferentes da sua e que são vozes de um diálogo muito estranho, porque não é feito de palavras orais, imediatas, mas que pode te mudar, basicamente. Eu me lembro quando eu li o Túnel, do Ernesto Sábato, eu fiquei realmente pirado. E a minha namorada, na época, queria que eu até procurasse um psicólogo, coisa parecida, tá certo? Porque eu fiquei carregado da obsessão daquele personagem do Túnel. Bom, então, para não ser muito extensivo, e também amanhã eu vou estar falando um pouco sobre leitura aqui também, aí eu vou dar um pouco mais a minha visão. Mas o que eu acho, então, basicamente, dessas coisas que têm sido ditas, é que nós temos, com a nossa capacidade individual, eu só acredito nisso, quer dizer, lutar para buscar a nossa verdade e aceitar a verdade dos outros, tá certo? Eu acho que, nesse sentido, enquanto pessoas e elementos políticos, nós temos que lutar barbaramente para que a democracia continue, quer dizer, por mais divergência que a gente tem aí com esse modelo neoliberal que se diz, que se luta por instalar, ele está se dando de uma forma muito clara, quer dizer, a gente pode lutar com todas as formas, a gente pode escrever artigos em jornais, a gente pode fazer o proler e falar mal do Afonso Romano, ou do Fernando Henrique, ou de quem quer que seja, sem destruir o proler. A gente pode, então, ter essa liberdade de fazer tudo,
Então a gente tem que buscar perder o medo que a Gisela falou antes de sair da gaiola. Ela disse antes. Vamos sair da gaiola. A gente só vai lutar contra ideologias ou contra maquinações que estejam feitas se a gente botar a mão na massa, tá certo? Os filósofos franceses estão se matando, ou estão morrendo, porque talvez eles não tenham encontrado uma cumplicidade na gente. Ou talvez, mesmo que se tivesse, quer dizer, eles têm uma antena tão arraigada com o futuro e não com o presente que morreriam mesmo, certo? Mas nós somos mais simples, mais pé no chão, a gente pode encontrar uma ideologia para viver. Só isso. Antes de passar para as perguntas, eu vou ter que falar uma coisa que está assim presa. Porque estou falando de ideologia e quando o Ricardo começou falando do Cazuza, da falta de ideologia, eu queria falar para o pessoal mais jovem que deve ter, talvez, o mesmo sentido de orfandade que eu tenho e que as pessoas jovens têm, e que eu descobri numa piada, num quadrinho do Miguel Paiva, que sai sempre na revista de domingo, no final dos anos 80, no Jornal do Brasil, no final dos anos 80, no ano de 88, ele dizia assim, o personagem: a coisa mais importante que eu fiz esse ano, nos anos 80, foi comemorar alguma coisa importante que tinha acontecido nos anos 60. E era uma piada, era uma brincadeira, mas é muito triste para a geração da qual eu faço parte, que é a geração que sente saudade de uma coisa que não viveu. É a geração que viu na Rede Globo de televisão Anos Rebeldes e que saiu para as ruas fazendo impeachment, querendo viver uma coisa que a gente não tinha vivido. E acho que quando o Cazuza fala da ideologia Eu Quero Uma para Viver, ele fala dessa saudade de uma geração que é órfã de uma ideologia, que é órfã de um sonho, que não estava lá para ouvir quando o John Lennon falou que o sonho acabou, né? E eu queria falar desse sentido de orfandade mesmo, orfandade de ideologia, essa orfandade de não ter vivido os anos 60, que eu acho que é um sentimento comum, que quando eu converso com as pessoas da minha idade, a gente sente. E essa palavra ideologia acaba ficando tão perdida para a gente, né? Acaba ficando tão saudade mesmo. Era só isso. A gente tem várias perguntas. Antes das perguntas, tem um aviso importante para as pessoas da oficina do Laerte, da Ana Creton. A oficina 2 de contadores de histórias, hoje, não vai ser mais onde foi. Ela vai ser na estação ferroviária, ao lado do colégio Ananias, onde foi ontem. Vai ser na estação ferroviária. Então, quem não estiver aqui, quem não estiver aqui, ótimo. Quem não estiver aqui, levanta o dedo. Não, por favor, avisem as pessoas que não estão aqui, que estão da oficina, quem puder avisar, e as pessoas que fazem parte da oficina do Laerte e da Ana. A oficina hoje, a partir de hoje, é na estação ferroviária, que fica ali ao lado do colégio. Vou passar logo para a primeira pergunta para a Ana Cristina. Chegou uma pergunta aqui que diz o seguinte: gostaria de saber a opinião de vocês sobre a leitura de gibis. Depois de falar tanto de leitura da ideologia da leitura, coisas que existem na nossa fala não são só as palavras, não é só a palavra revolução, não é só a palavra oficina. Não são só essas palavras que têm significado, estão carregadas de significado, mas são, às vezes, frases inteiras do tipo, tem leituras que servem, tem leituras que não servem, isso é coisa de criança, isso é coisa de adulto, isso é sério, isso não é sério. Isso é
bonito, isso não é bonito. Quer dizer, sempre quando a gente emite esse tipo de juízo de valor, a gente tem por trás alguma ideia, né? E mais do que isso, quando eu falava em conjunto de ideias, quer dizer, conjunto de ideias, mas é um conjunto de ideias que é constituído pelas relações sociais. Essas ideias, quando a gente fala de ideologia, não é de um, mas é de um monte de gente que se sente identificado por partilhar essas ideias. E essa história do gibi, ela segue nessa linha, porque tem gente que diz que gibi é leitura de preguiçoso, tem gente que diz que gibi é uma leitura absolutamente sofisticada, porque ela envolve imagem, envolve palavra e envolve a relação entre essas duas coisas. Por que a gente acha que uma charge política é uma coisa tão interessante, a gente recorta, prega no quadro de informações, principalmente quando sai uma sobre a nossa categoria profissional, ou sobre o salário, ou sobre o presidente da República? Por que a gente acha que ler aqueles traços é tão importante e o gibi, o Miguel Paiva dela aqui, era um gibi, é uma página que vem mais, às vezes vem uma figura só, às vezes vem em forma de gibi mesmo, em quadrinhos. Não existe, eu não tenho o certo e o errado do como a gente deve se relacionar com os gibis, mas eu tenho uma opinião pessoal a respeito disso. Eu fiz um trabalho sobre práticas e representações de leitura em que sempre que a gente entrevistava as pessoas, aparecia o eu não leio, não aparecia o eu não gosto de ler, aparecia o não leio. E óbvio que isso é uma pesquisa de muito tempo e existem milhões de motivos para as pessoas dizerem que não leem. Só que existe um que é as pessoas não terem reconhecidas socialmente as leituras que elas efetivamente fazem. Então, você conversar com uma criança ou um adolescente que lê um monte de história em quadrinhos, ele te dizer que não lê, ele está dizendo, eu não leio o que as pessoas acham que eu deveria estar lendo. E aí é que entra a história de leitura e ideologia. Leitura e ideologia não é só falar sobre política, nem é só falar sobre ideias, princípios, finalidades, metas e objetivos de um programa nacional ou meu plano de aula do próximo mês. É falar sobre as ideias que estão caminhando junto com essas coisas que a gente fala toda hora e que a gente tem que ouvir o que a gente está falando. O exercício de ouvir o colega, mas o exercício de se ouvir também. E falou, mas eu disse isso? Às vezes é aquele lapso de tempo em que a gente para fazer uma reflexão sobre que ideias estão por trás do que eu estou pensando, que ideias estão por trás do que eu estou fazendo. Claro que pode ser ótimo e pode ser uma droga ler, mas isso vai depender do leitor. Porque uma das coisas que acontecem no discurso que existe na mídia, né, nos meios de comunicação de massa sobre leitura, é que todo mundo fala em alfabetização, erradicação do analfabetismo, o problema do número de pessoas que lê, o número de pessoas que não lê, as porcentagens. Alguém parou para falar sobre o leitor? Não. Comecem a pegar o jornal e ler os artigos que saem sobre leitura. Quantos deles falam sobre linguagem, sobre leitura? Muito poucos. Tem uma pergunta aqui que o Ricardo vai responder. Minha professora de literatura sempre foi contra a leitura de Paulo Coelho e autoajuda. O que vocês acham sobre isso? Essas obras têm algum valor? Quem aqui já leu Paulo Coelho? Eu falei daquela unanimidade perigosa ainda há pouco, né? Mas eu tenho, assim como em relação ao gibi, assim como a autoajuda e assim como Paulo Coelho, que eu faço uma distinção entre a autoajuda
de Laí Ribeiro e a literatura do Paulo Coelho. Eu acredito que ir contra a leitura, seja lá do que for, é um fascismo. Obrigado. Estão querendo tocar fogo em Paulo Coelho, que conseguiu algo difícil. A ideia que dá é que todos os críticos de Paulo Coelho poderiam escrever um livro sobre esse tema e fazê-lo o mais vendido da França, berço do racionalismo. Então, me parece que a questão aí está na impotência de quem não sabe lidar com a leitura de seus alunos, o que é muito melhor de lidar do que com a não leitura. Eles, alunos que leem gibis, ou que leem Paulo Coelho, ou que leem best-seller, nos oferecem uma ponte riquíssima, que em vez de nós percorrermos, nós implodimos, criando a incomunicabilidade. O perigo deste tipo de leitura está em não ser ponte para novas leituras, que aí também é fascismo. A leitura exclusiva de um tipo de produção. Mas qual a professora que vai entrar no mundo do gibi, porque o gibi ele é contemporâneo e entre a professora e o aluno há 20 anos, há uma geração de diferença. A impotência da professora, que não pode ser, digamos, mágica de tudo saber, até aquilo que ela não viveu. Mas não a impotência do aluno que lê gibi. Paulo Coelho, que mal existe naquela leitura e que mal existe em não lê-la, não a ler. A questão está em não aceitar este ponto comum quase hoje na universidade, que é a de transformar, como fizeram com Jorge Amado, hein? Um orgulho nacional, de alguma maneira, em uma vergonha nacional. O mesmo tipo de crítica que Paulo Coelho sofre, sem nem entrar no mérito da questão, eu sofria o Jorge Amado. O Jorge Amado deve estar contentíssimo com o fenômeno Paulo Coelho, porque ele virou bode expiatório dos universitários e de todos aqueles que antes diziam o mesmo que dizem de Paulo Coelho em relação ao grande Jorge Amado. Eu, então, ficaria feliz se eu tivesse até para trabalhar uma turma que leu Paulo Coelho. Eu não disse aqui que o gênio da raça é aquele que trabalhou uma mentalidade que foi uniformizada. Olha, o professor pode ser o gênio da raça e transformar a leitura de Paulo Coelho numa iniciação, não aos ritos esotéricos, mas aos ritos da leitura. Estou metendo minha colher nesse tacho, sim, minha função aqui era de coordenadora, mas é que eu queria falar só duas coisas. O Ricardo falou do Golbery, General Golbery, e ele falou como o gênio da raça, não me faz fazer o que ele usou, porque foi o homem que, vamos explicar, foi o homem que conseguiu manter, conseguiu manter esse país durante 20 anos sob uma ditadura, e ele foi ele que estruturou e que manteve. E o Golbery, ele tinha uma particularidade, ele lia muito, e ele tinha uma biblioteca enorme, e ele nunca deixava ninguém ver a biblioteca dele, porque ele não queria que ninguém conhecesse os livros que ele lia. E talvez a genialidade dele fosse isso, não deixar que conhecesse os livros que ele lia. A gente está falando em incendiar livros, e ele não queria que ninguém soubesse, porque nós somos, muitas vezes, os livros que a gente lê. E deixar-se conhecer uma biblioteca é deixar-se conhecer. E ele se preservou desse conhecimento. Isso é curioso, apenas para completar. Mário de Andrade era outro que tinha no subterrâneo da casa dele, na rua Lopes Chaves, em São Paulo, uma biblioteca, de onde ele tirava as referências
para as citações eruditas. E os amigos dele iam na casa e viam modestas estantes. Não sabiam que ele conservava lá nos subterrâneos, como a igreja fazia na Idade Média, né? Aquele saber. E completando, o Goberido Couto e Silva foi intitulado Gênio da Raça por outro gênio da raça, que era Glauber Rocha, cineasta. Só emendando o Glauber Rocha que chegou aqui, porque foi um que foi rotulado também de insano e perturbador, chegou aqui um comentário que dizia assim: quando o Ricardo falava sobre filósofos, suicídios, enforcamentos, me lembrei de Sócrates e pensei, é o que acontece quando nos sentimos à parte, sós, sem apoio. Então Alexandre Brandão colocou muito bem sobre não sermos solidários. É o que aconteceu, acontece e acontecerá. Sempre que alguém vai contra algo já estabelecido, é rotulado de insano, incômodo e perturbador. Mesmo que outros pensem igual, não são capazes de assumir. Foi o que aconteceu com as bruxas, entre aspas, também. Agora respondo. Tem um pedido aqui interessante, falando: comente ideologia e livro didático. Isso é sério. Dar um exemplo, depois a mesa pode complementar. Sobre ideologia e livro didático, eu gostaria apenas de citar um exemplo. Né? A mesa citou exemplos da Europa, com relação à dominação, né, dos ingleses. Eu queria falar do Brasil. Né? Os livros didáticos, de uma maneira geral, tratam o descobrimento do Brasil como um descobrimento. Né? Quando, na verdade, o Brasil já era povoado antes da chegada dos europeus. Só que essa informação, ela vem nos livros didáticos, né, travestida de uma verdade absoluta e inquestionável, né, isso eu pergunto aqui, a data em que o Brasil foi descoberto, por quem o Brasil foi descoberto, certamente eu vou ter uma resposta unânime. Né, e nós vamos esquecer de toda a história anterior ao descobrimento do Brasil. Existe um livro que está esgotado, chamado A História dos Povos Indígenas. Ele foi editado pela editora Vozes, e onde se compilou falas de povos indígenas contemporâneos falando da sua perspectiva da descoberta do Brasil, que na verdade não foi uma descoberta, né? Foi uma invasão. Então eu acho que esse é um exemplo de como os livros didáticos tratam a questão, ideologicamente, né? A questão do descobrimento do Brasil. Acho que a mesa pode comentar melhor do que eu, fazendo talvez um comentário a respeito. Bom, eu acho que existem aqui também, em torno dessa questão também, do material didático, várias linhas. Quer dizer, uma foi muito bem tratada aqui no primeiro dia, que dava conta da indústria cultural. Existe um mercado vastíssimo, que faz circular muito dinheiro, que é a produção de material didático nesse país. Eu trago um outro caso estrangeiro, não é pouco caso com nossos problemas não, mas é porque eles iluminam o que a gente vive aqui e às vezes não se dá conta. Na Colômbia é proibido fazer propaganda de material didático, terminantemente proibido fazer propaganda em jornais, televisão, todos os veículos de comunicação. A saída dos editores foi a seguinte: produzir literatura infanto-juvenil. Já que eu não posso fazer propaganda do meu título, do meu livro de português, de história, de matemática, eu vou lançar literatura infanto-juvenil e vou fazer propaganda da literatura infanto-juvenil. Só que a que preço? Né? Os famosos paradidáticos de baixíssima qualidade. E quando eu falo de qualidade, não é só o texto, não. É qualidade gráfica, qualidade de impressão, qualidade de ilustração, que é um enorme descaso. Quer dizer, não é só a gente levantar que os didáticos, os paradidáticos estão crivados de preconceitos nesse país. A nossa linguagem, né, essa coisa que vem sempre de algum lugar, a gente pode identificar de que lugar vem
as falas presentes no material didático, né? Nós temos milhões de exemplos, todo mundo que já teve um livro didático na mão sabe do que eu estou falando, é daquela família com 2 filhos, cachorrinho, casa com telhadinho, tudo bonitinho, é o descobrimento que não é conquista, é a ausência de crianças negras, é a ausência da mulher que trabalha fora. Quer dizer, são quantas coisas. É o discurso em torno da ecologia que fala vamos plantar uma árvore, mas não fala não vamos jogar papel na rua, não vamos desperdiçar o papel dos cadernos e dos livros, vamos reciclar. Isso não está. Ainda estamos no plantar árvores e regar a plantinha. Quer dizer, o discutir os preconceitos que crivam os textos os didáticos e paradidáticos, eu acho que a gente dá conta muito bem quando a gente abre um texto e lê. Mas existe uma outra coisa por trás disso, do material didático, que é esse discurso da modernidade, né? Esse discurso do temos que ser modernos a qualquer preço. Então vamos produzir muito material didático, muito bonito, colorido, né? Porque existem os 2 casos, existe o material de péssima qualidade de impressão, existe o absolutamente performático, o atlas mais lindo, é o livro de matemática cheio de figuras, e essa modernidade a que custo, né? É uma modernidade que realmente passa por uma análise dos conteúdos, é uma modernidade que realmente passa por uma maneira melhor de trabalhar esses conteúdos, é uma modernidade que pensa no quão modernos e não modernos nós somos simultaneamente. Eu gostei dessa observação. O silêncio nem sempre é sinal de consentimento. Apenas estamos tentando assimilar boa parte do que está sendo dito. Mas, com certeza, muitos questionamentos estão sendo feitos. Portanto, duvide do silêncio. Ricardo, isto é apenas um comentário. As nossas adolescentes, ou os nossos adolescentes, gostam muito da literatura americana e gostam pouco da literatura brasileira. Gostaria que comentasse a respeito. É uma oportunidade de falar sobre a questão da instauração de uma ideologia. Hoje, nós vemos como discurso oficial a defesa da realidade cultural tal qual existe, porque ela é o natural. Uma criança que cresceu com livros americanos, discos americanos, ela vai ter uma naturalidade, né, americana. Vai ser muito artificial, vai ser até mesmo uma violência impor a música caipira para essa pessoa. Mas é cabotino da parte da indústria cultural alegar isso, sem lembrar que na sua origem isso não era natural. Foi preciso combater uma outra naturalidade, e todas essas naturalidades estão entre aspas. A naturalidade ela é formada quando se ouvia música brasileira. Quando entrou-se aqui com uma determinada ideologia, contra uma ideologia do nacional desenvolvimentismo brasileiro. E entrou-se com uma ideologia neocolonial, que passa pelas artes, e que hoje utiliza argumentos da naturalidade cultural para não abrir espaço para a leitura da produção brasileira. Será que é necessário, então, mais uma vez, assim, os xiitas imporem, através da força, uma ordem nacional? Não tem dúvida que é desse tipo de forçação de barra que nos impôs aqui uma cultura que nasce o rancor,
que nasce em ressentimento xiita. A França está nas manchetes do jornal. Depois de sua política colonial com a Argélia, eles se deram ao direito de fraudar as eleições neste país do norte da África. Então, a falta de naturalidade de um processo é respondido com a falta de naturalidade do outro. Meu receio é não me contentar com a cultura americana, mas reconhecer que eles ganharam o jogo de uma nova naturalidade cultural. Hoje é aceitável tudo o que vem da América, porque nossos filhos estão crescendo com isso. Como reagir se não, mais uma vez, através da multiplicidade? Não deixem de produzir sentidos, não deixem a coisa ficar por aí. Produzam, contem histórias. É talvez esta a melhor maneira de disseminar sentidos, é a contação de história.